Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Elias Cruz, sou estudante de Direito e estou aqui para falar sobre algumas diferenças entre o casamento e a união estável. Bem, o que pensamos, o que nos vem à mente quando falamos em casamento? Vem logo aquela festa linda, aquele bolo maravilhoso, aquela imagem da noiva jogando o buquê para trás. Mas para o direito não é bem assim. Para o direito, o casamento é um ato com significado bem específico e o conteúdo com uma carga muito antiga. Por quê? No direito, durante muito tempo, o casamento era de onde se originavam as famílias, ou seja, sem o casamento não haveria família. Mas, após a Constituição de 88, vieram uma série de possibilidades para que se originassem as relações familiares, e uma delas foi a união estável. Mas eles são iguais? São institutos diferentes ou não? Sim, são diferentes, além da equiparação do STF apenas para fins sucessórios. Quais são as características do casamento? O casamento ele é afetuoso, ele é regido por normas de ordem pública, ele é solene, ele é exclusivo, também é dissolúvel. O casamento ele pode ser celebrado com pessoas do mesmo sexo e com sexos diferentes. Mas e a união estável? Como é que funciona? O que é preciso para haver a união estável? A união estável ela tem que ser duradoura, ela tem que ser pública e ela tem que ser contínua. E agora, para falar um pouco mais, eu tenho um convidado. Ele é advogado, é professor, o Dr. Abimael Borges. Ele vai falar um pouco mais sobre essas diferenças entre esses institutos. Olá Elias, olá amigos do canal O Direito Não Socorre aos que Dormem. Muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa de criar esse espaço de construção do saber jurídico. Falar sobre casamento e união estável é falar de ato constitutivo de direitos e obrigações entre duas partes, entre duas pessoas, que se unem por livre e espontânea vontade e dessa forma passa a fazer parte de um vínculo que tem como objetivo a formação de um núcleo familiar. Se por um lado o casamento ele tem toda essa formalidade, por outro lado a união estável é um fato social, algo que acontece espontaneamente entre as pessoas, ligadas pelo afeto, pelo compromisso, pela vontade de construir uma família, e isso não poderia ser ignorado pelo corpo da jurisdição brasileira. A convivência ela não precisa ser sob o mesmo teto. Havendo a intenção de formar família, havendo a dependência afetiva, econômica, havendo uma relação de compromisso entre duas pessoas, de se construir uma família, mesmo que estejam residindo em casas diferentes, mesmo assim pode-se configurar o vínculo de união entre essas duas pessoas. Outro ponto importante que precisa ser dito é que não existe mais um tempo mínimo para que se configure a união estável. Basta que haja intenção, basta que haja a possibilidade de se provar que havia o vínculo, né, entre essas duas pessoas. Então, a partir daí já pode haver a configuração da união estável. É preciso deixar claro que a união estável não tem um tempo determinado para que ela possa se configurar. Basta que exista os pré-requisitos, como a intenção de formar família, o compromisso, né, as expectativas. Basta que existam esses elementos que são muito subjetivos, mas que podem ser provados de alguma forma. Então aí você já pode configurar a união estável independente do tempo em que o casal está junto ou há essa promessa de que estarão juntos em um futuro. Isso acontece e é bastante aceito no meio jurídico porque quando você faz uma promessa para alguém, quando você
entra em um relacionamento, se pressupõe uma longevidade desse relacionamento, se pressupõe que aquilo será para sempre. Ninguém convive com outra pessoa com o intuito de encerrar em uma data marcada o relacionamento. Na maioria das vezes pode não dar certo por outras questões, mas que há toda uma expectativa, que há todo um planejamento, sonhos, que envolve todo um emocional, e isso é reconhecido na justiça e tutelado, né? De modo que a pessoa que cria a expectativa no outro e não corresponde a essa expectativa, ele pode ser penalizado judicialmente porque empatou o tempo, porque houve ali dedicação, houve sentimentos, houve entrega, e isso tudo precisa ser reconhecido, porque o ser humano sofre com toda essa expectativa que vai sendo frustrada ao longo do tempo, né? De comum, o que mais acontece, o que é o normal, é que haja um regime de comunhão parcial de bens. Esse regime ele vai incluir tudo aquilo que é construído na constância do casamento. Então aí vai haver dois tipos de bens diferentes. Os bens particulares são aqueles bens que já estão com um dos membros do casal antes do casamento. Então ele já tem uma terra, já tem uma casa, já tem bens móveis ou imóveis em seu nome. E quando ele passa a fazer parte do casamento, esses bens são considerados ainda particulares, eles não vão se comunicar com os bens da outra parte. Assim vale para as duas partes. Agora, os bens que são construídos na constância do casamento, independente do nome em que esteja, independente de quem tenha construído, esses sim vão se comunicar. Isso porque, digamos assim, você trabalhou e comprou uma casa na constância do casamento. Aí você pode dizer assim, mas a minha mulher não trabalhava, ela ficava em casa e eu que estava ganhando dinheiro para isso. Mas a justiça vai entender que ela te dava um apoio, um suporte, um apoio moral, ela fazia a tua comida, lavava a tua roupa, ela te ajudava de alguma forma em casa, então dessa maneira ela também faz parte dessa conquista que você obteve. Então, dentro da constância do casamento, no regime de comunhão parcial de bens, haverá a comunicação entre os bens. Agora, existem também exceções, né? Por exemplo, se você recebe de herança um bem da sua família, por exemplo, esse bem vai se comunicar? Não vai se comunicar. Se você recebe uma doação, você ganha na loteria, por exemplo, esse bem vai se comunicar com os adquiridos no casamento? Não vai se comunicar, vai ser bem particular. Só vai se comunicar a doação no caso se ela for uma doação feita em nome do casal. Se for algum bem adquirido em nome do casal, aí sim vai haver uma comunicação. Mas não sendo em nome do casal, sendo em nome de apenas um dos cônjuges, naturalmente o bem vai ser particular e não vai se comunicar na hora de uma possível partilha de bens. Então é isso, são alguns esclarecimentos importantes para a nossa sociedade, acho isso muito proveitoso. Agradeço, Elias, pelo convite, desejo boa sorte no seu canal, que as pessoas compartilhem esse vídeo, que se inscrevam no seu canal, para que você continue fazendo esse trabalho que é muito bonito e muito importante e necessário na sociedade de hoje. Muito obrigado, um abraço, tchau. Não esqueça, se inscreva, ative o sininho, pode deixar algum comentário também, alguma pergunta, estarei te respondendo, ok? Valeu!